tema de hoje, meu irmão, é um tema tanto quanto estranho, né? O tema é o conto do jumentinho. Fala assim, o conto do jumentinho. Deixa um pouco mais agudo aqui, meu. Isso, som. Ah, tá bom. O conto do jumentinho, tá lá em Mateus, capítulo 21, do verso 1 a 11. Coloca em pé nesse instante. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, do verso 1 ao verso de número 11. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem junto comigo. Hoje nós não estamos transmitindo o culto ao vivo. Por enquanto nós não iremos passar. Provavelmente semana que vem a gente comece. Mas está sendo gravado o áudio e até amanhã está sendo postado no canal do YouTube da igreja. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem com o maior número possível de irmãos. Amém? Diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, e desprendei e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei até vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Oremos a Deus. Eterno Deus e amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua, o Senhor cresça. Importa que nesse instante o Senhor tome a vida do pregador, meu Pai querido, como mensageiro da tua palavra, como vaso escolhido do Senhor, e que a tua palavra seja pregoada da melhor forma possível, conforme o seu Santo Espírito deseja, e que a tua palavra possa entrar no mais profundo da alma de cada um que está aqui presente nessa vida, nessa casa de oração, aqueles que estarão ouvindo, meu Pai querido, a gravação no YouTube, que sejam ricamente abençoados. É que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Ficou legal o layout, irmão? Isso é um burro, não é um jumento, né? Mas eu sei que o burro é parente do jumentinho. Esse é um burrinho querido de todo mundo, né? Pois bem, Jesus Cristo é uma semana antes. É a semana que se iniciará a paixão de Jesus. Jesus ele chega em Betfagé e ele está a caminho de Jerusalém. E ele pede para que seus 2 discípulos vá à frente e vá até a casa de uma pessoa onde vai ter uma jumenta e um jumentinho esperando por ele. Que era para pegar esses animais e trazer e falar que era para o Senhor. E ele já tinha o intuito de entrar em Jerusalém em cima desse jumentinho, para que se cumprisse a profecia dada por Zacarias há 500 anos atrás. E 500 anos antes, Zacarias profetizou que o rei entraria em Jerusalém em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta. E para que se cumprisse a profecia, ele pede aos seus discípulos, ele entra em Jerusalém, e aquele alvoroço toma conta do povo. Hosana nas alturas, clamava o povo. Folhas de ramo foram colocadas como tapete para a passagem de Jesus em cima daquele jumentinho. Foi um alvoroço geral, aquele clamor do povo: eis um profeta de Deus, e assim por diante. E passa-se e segue-se Jesus
até o templo, e depois é outra história, que Jesus entra no templo e faz aquele limpa geral, se revolta com os mercadores. Isso é domingo. É a semana a qual Jesus vai lavar os pés dos discípulos na última ceia, vai servir, vai ser traído, vai ser crucificado. E no domingo Jesus está sendo alvoroçado pelo povo. E aí eu quero fazer aqui contar um conto. Eu já ouvi um pastor contar algo parecido, eu floreei um pouco esse conto. Claro que não aconteceu isso, mas eu gostaria que dentro deste conto a gente tirasse alguns ensinamentos para as nossas vidas. Quem quer saber o conto do jumentinho aqui, meu irmão? O povo é curioso. É maravilha, né? Veja bem, jumento é um dos animais mais desprezíveis que existe, porque ele tem a penca. No Nordeste, para vocês terem ideias, que tem jumento sendo vendido por R$2. Outros são dados, né? Quem que é do Nordeste, lá do sertão aqui, sabe disso. Jumento não tem tanto crédito não, mas é pau para toda obra, né? Jumento, ele carrega uma soma muito grande de peso em cima de si, e ele serve para todas as finalidades. Carregar água, alimento, o que tiver em cima dele, ele carrega. E é um animal muito simples. Veja bem, aquele jumentinho, toda a sua vida ali em Jerusalém, ele foi desprezado. Em toda a sua vida ninguém dava valor nenhum para ele. Era como todos os outros. Era um jumentinho. Não tinha crédito nenhum. Mas teve um dia fantástico, a qual sua mãe estava presente. Não sei se tinha alguns parentes dele ali, mas tinha um povo, todo aquele povo que impedia dele chegar perto do templo, aquele povo que falava mal dele, aquele povo que não queria saber dele. Naquele fatídico dia, ele se sentiu como um rei. Ele entra e ele começa a ver o povo se alegrando com ele, o povo feliz com ele, e até ramos colocaram para a passagem dele. Ele ficou muito feliz, mas ele ficou extremamente feliz. Ele chegou ao ponto de até chorar de alegria. Jumentinho volta depois de algumas horas, já extasiado de tanta alegria, volta para sua casa. Ele encontra os seus parentes, os seus irmãos jumentinhos, o seu tio e assim por diante. E ele fala que ele ganhou a sorte grande, porque agora todos reconheciam que ele era um jumentinho de valor. Que tudo aquilo que ele sabia dele mesmo, que ninguém sabia, mas ele tinha a certeza que um dia todos iam saber quem ele era, e aquele dia aconteceu. E ele ficou muito feliz. E ele já pintando de garanhão, né, de um jumento famoso, ele fala o seguinte: vocês reúnem todos os nossos amigos, convida o tio jumento João, José, convida toda a parentela dos jumentos, das tia égua fulana de tal e assim por diante, que daqui uma semana nós vamos passar novamente o mesmo percurso, e vocês vão ver como que o povo me recebeu, como vai me receber. Pois bem, fizeram aquele preparativo, chamaram o jumentinho de outras aldeias, das outras cidades. Foi aquela multidão de parentes que foi até para entrar junto com Jerusalém. Meu irmão, uma semana depois, quando o jumentinho está entrando em Jerusalém, ele começa a ser maltratado por todo mundo. Sai daqui, jumentinho, aqui você não é lugar não. E os parentes dele vendo ele assim, né, com aquele olhar de, ué, o que será que está acontecendo? Quando ele está chegando perto do templo, ele não consegue nem chegar, tamanho os bofetões que ele recebe. E aquele jumentinho, ele acorda para a vida, cai em si, e vê que aquelas honras não era para ele. Amém? Gostaram do conto, irmão? Foi triste, né? Qual foi o principal erro do jumentinho? Que também é de muitos de nós. Foi a soberba. E soberba quer dizer sentimento de altivez, sobranceria, orgulho. É aquele ímpeto de querer ser mais do que os outros, de achar que agora está por cima.
Lá em Provérbios, capítulo número 16, verso número 18, diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O erro daquele jumentinho foi achava que a honra era para ele. E na verdade não tinha nada a ver com ele. A honra era para aquele que estava em cima dele. Infelizmente existem pessoas que são soberbas, que se intitulam muitas vezes melhores do que os outros, acham que são mais merecedores do que os outros, e muitas vezes falam assim: eu consegui chegar a essa posição dentro do meu trabalho pelo meu próprio esforço, ninguém me ajudou, não tive ajuda de ninguém. A pessoa se esquece dos pais que trabalhou tanto para dar um ensino para ele, se esquece daquele amigo que ajudou nos momentos difíceis, se esquece de todo mundo, se esquece principalmente de Deus, e aí começa a galgar lugares maiores dentro da empresa, começa a fazer das pessoas as escadas, sem escrúpulo nenhum, e chega a um ponto que já o faxineiro, ele nem dá mais bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. A soberba tomou conta dessa pessoa aí, e essa pessoa acha que ela é mais do que os outros. Receber exortação de alguém, mas jamais. A pessoa chega a um ponto de achar que agora ela é uma pessoa que não precisa ser orientada mais por ninguém. Ser exortado por uma pessoa inferior, não, mas jamais. A pessoa chega num ponto de achar que o que ele fala é lei, o que ela fala é lei, ela está certa, ele está certo, e está todo mundo errado. Quem que é fulano? Fulano não tem nem onde morar, quem é essa pessoa para vir falar comigo? E tem aquele caso também, né? A pessoa vai receber uma exortação, ela sempre fala do erro do outro ou dos outros. Se eu sou assim, é pior o Zezinho que fez tal coisa. Mas fulano, você errou, está errado. Não. Se eu estou errado, fulano está pior. E tem também aquela soberba às vezes, né, de Deus nos deu esse tempo e vai dar uns tempos maravilhosos como esse, porque nós merecemos. Se fosse por merecimento, meu irmão, a gente não estava nem vivo. Eu exijo de Deus que me abençoe. Sou dizimista fiel, cooperador, e de tudo eu faço para a obra de Deus, então eu mereço. Fulano merece, eu mereço. E corta para cá também, né? Eu sou o pastor da igreja, sou o líder da igreja, agora quem manda sou eu, é tudo do meu jeito. Se não for do meu jeito, não é feito. Está cheio de coronel em cima de altar, meu irmão. Poucos pastores. Aqui na igreja foi engraçado que teve um monte de teve um monte de palpite. Nós tivemos várias ideias e até hoje estamos mudando um pouco, né? Eu gostaria de fazer a sala da mídia lá no fundo, porque eu acho que ficaria melhor. Aí os irmãos chegaram e fizeram uma blitz no pastor Alcovo. Ó, pastor, eu acho que não vai dar certo. Mas por que não vai dar? Vocês têm razão, realmente. Vamos fazer onde vocês estão pedindo para ser feito. Mas às vezes a soberba toma conta de um líder, meu irmão, ao ponto do líder exigir coisas das ovelhas, dos membros, abomináveis perante Deus. Porque a soberbinha entrou no coração da pessoa. E quando a pessoa fala assim, ó, este ministério não vive sem mim. Se eu vou embora desse ministério, vai à falência. Porque eu sou o cara. Existe a cara? Não, né? Então, o grande erro do jumentinho, e é o erro de muitas pessoas, é quando deixa a soberba entrar no coração. É quando acham que as honras é para ele. E quais são as consequências?
de uma pessoa soberba? O verso que nós acabamos de ler, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 11, capítulo número 11, verso de número 2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então a palavra fala que a pessoa soberba acarretará para a vida dela a ruína. Ruína quer dizer ato ou efeito de ruir, desmoronamento, destruição. A pessoa que se granjeia pelos seus bens materiais, ela acha que o seu Deus é o dinheiro, ela vê todo mundo pelo andar de cima, então ela não fala com os de baixo, porque é da ralé de baixo. Ela se sente superior e faz do seu dinheiro o seu Deus. Muitas vezes a destruição bate na vida dessa pessoa, trazendo a falência. E quantas dessas pessoas que ao perder tudo, tiram a sua própria vida? Existem pessoas que zombam dos outros e faz descaso do sofrimento dos pobres. Faz chacota dos pobres. Faz chacota da doença dos outros. Não tem um pingo de compaixão de ninguém. Não tem um pingo de compaixão do seu funcionário que tem a sua... muitas vezes algum familiar daquele funcionário está passando por uma situação difícil, e funcionário que depende do dinheiro daquela empresa, e aquele dono se faz um olhar altivo perante aquela situação, se torna soberbo, e muitas vezes o mal é acarretado dentro do lar da pessoa, dentro do filho, e assim por diante. Às vezes a doença acomete uma pessoa como essa, para ela dar valor aos pequeninos. E o soberbo diz que os seus filhos são melhores do que os outros. Os meus filhos não, os meus filhos, eles são diferentes de todo mundo. E aí estraga o filho, e aquele filho dá uma série de problemas, e os filhos dão uma série de problemas para a vida desse pai. E já na velhice ele fala: onde eu errei? Errou pela soberba no coração, de achar que teu filho ou tua filha era mais do que os outros. Pais, desde pequeno, crie os seus filhos na humildade do Evangelho. Que eles reconheçam que os pequeninos são uns superiores aos outros. Um tem que ser humilde para com o outro. Depois que cresce achando que é superior, meu irmão, vai sofrer muito na vida. A palavra fala também que o soberbo acarretará para ele afronta. Afronta quer dizer ofensa lançada contra uma pessoa ou grupo de pessoas em sua presença ou em público. O soberbo é mal visto pelos outros. O soberbo, ele tem até amizade, mas são amizades por interesse. E na maioria dos casos, essa pessoa fica só, pela soberba do coração. Existe outro mal da soberba, que eu intitulei como soberba velada. Sabe qual é a soberba velada? É aquela que a pessoa se engrandece por ser correta. É uma das principais armadilhas de Satanás. Eu jejuo mais e oro mais do que todo mundo, então eu sou mais santo que todo mundo. Então eu vou ser mais usado por Deus do que todo mundo, porque eu sou mais correto do que todos. Eu estudo mais do que todo mundo, então eu vou ser usadíssimo por Deus, e Deus há de me usar mais do que qualquer tipo de irmão, porque eu conheço mais da palavra do que todo mundo na igreja. E aí quando o irmão vem ministrar a palavra, o irmão humilde já não dá mais atenção à voz de Deus, porque já a soberba do estudo entrou no coração da pessoa. A pessoa se acha tão humilde, mas tão humilde, que não tem ninguém mais humilde do que ele, ou do que ela. Eu sou muito sincero, e a pessoa se vangloria pela sua sinceridade. A pessoa, sem perceber, meu irmão, vai se tornando soberbo, por achar que é melhor do que o outro. Porque jejua mais, porque ora mais, porque é santo demais, porque é mais do que mais.
E aí ele vai entrando nisso, ele vai se sentindo superior sem perceber, meu irmão. Quando ele vai vendo, meu irmão, que ele já vai tomando conta dele, que ele já vai vendo as pessoas com os outros olhos. Que o pecador é pecador, precisa ir para o inferno, mas ele não. Se Jesus voltar hoje, só ele sobe, todo mundo fica na igreja. Ah, se Jesus voltar hoje, só eu sou arrebatado, no domingo que vem tem culto normal na igreja. Eu sou santo. E a pessoa fica eufórica, por todas as pessoas falar, tu és uma bênção. Meu irmão, toma muito cuidado com isso. Tu és uma bênção. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, meu irmão, porque às vezes isso é falado com sinceridade e muitas vezes não é falado com sinceridade. Às vezes é um ar de inveja. Quando a pessoa falar, tu és uma bênção, ore a Deus, Senhor, que isso não entre no meu coração. Você pode falar isso, meu irmão? Que isso não entre no teu coração? Às vezes Deus nos coloca em lugar de destaque, meu irmão, e a fama pode querer tomar conta de si, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo aqui. A fama, nem o dinheiro, nem o status vai tomar conta do teu coração. Mas muitos por essas veredas entraram, e hoje no mundo gospel se venderam para Satanás. Muitos no meio gospel, muitas bandas não louvam mais a Deus, mas fazem show gospel. Aonde o camarada entra no altar é uma gritaria das irmãzinhas. E muitos deles chegam no hotel, tem prostituta esperando para que tenha uma noite de orgia. Fala de santidade no altar, mas tem uma vida promíscua, porque se venderam. Sabe por quê? Porque a soberba da santidade entrou na vidinha deles. Tome cuidado. Jesus Cristo foi ovacionado por aquele povo. E 6 dias depois, o mesmo povo que declarou hosana nas alturas, é um profeta de Deus. Esse mesmo povo olhou para Pilatos e falou, crucifica-o e solte Barrabás. Muitas vezes o povo, meu irmão, que fala que tu és uma benção, o dia que você tropeçar, é o primeiro que vai lhe acusar. Tome cuidado com isso. Qual é a atitude que o jumentinho deveria ter tido? Hein, meu irmão? Qual que era a atitude? Cair em si. Ele chegar na casa dele e falar, olha é o seguinte, jumentada, jumentinho, jumentões, hoje foi maravilhoso, você precisa ver a festa que fizeram para Jesus. Eu tive a honra de carregá-lo, mas só fui o meio de transporte dele. A honra é dele, a glória é dele. Ele deveria ter sido humilde. Humildade, virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações, modéstia e simplicidade. Repete comigo, virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É isso aí. Abra comigo no Evangelho de João. Quem está compreendendo essa mensagem pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1 a 14, que diz assim. Posso sentir a presença do Senhor no meio de nós, meu irmão. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz.
Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para a glória dEle. O mundo foi feito para a glória dEle. As estrelas no céu foram feitas para a glória dEle. As estrelas, ela emana a sua própria luz, reverenciando o nome de Jesus. A natureza, os barulhos das águas, o barulho da floresta, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para vocês terem ideia, existem estrelas que estão bilhões de anos-luz da Terra. Tem estrela que quando se formou e emitiu sua primeira luz, não existia nem terra. E essa luz estava sendo emanada para a glória do Senhor Jesus Cristo. O salmista fala que o Senhor conta cada estrela pelo seu nome, chama cada um pelo seu nome. Jesus Cristo, o Rei do Universo, Senhor dos Senhores, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade. Esse Senhor, Ele tem a humildade de chegar em Jerusalém, não com carruagens como de Faraó, não com as bigas cheias de ouro, mas Ele chega e se adentra dentro de Jerusalém, em cima de um jumentinho. Na semana Ele lava os pés dos seus discípulos e fala que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A humildade do Senhor Jesus Cristo nos constrange. A humildade do Senhor Jesus Cristo nos constrange. Nos deixa ao ponto de querer dobrar nosso joelho e pedir perdão a Deus pela nossa soberba de coração. Porque Deus agraciou fulano com o dom da palavra, ele já acha que é mais do que Jesus. Agraciou a pessoa com dom de música e acha que tem que cobrar um cachê de 90 mil reais. E fala que tem despesa, Ou despesa alta, né, meu irmão? O camarada faz 3 shows por semana, olha quanto ele ganha no final do mês, e fala que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu oro e a pessoa é curada, eu sou o cara. Eu oro e maravilhas acontecem. Eu sou muito bom porque eu ajudo todo mundo. Tudo que Deus tem nos dado, os dons, os talentos. Se na sociedade tu és um arquiteto, engenheiro, advogado, empresário, tudo é pela infinita misericórdia de Deus e para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Dentro de cada um de nós, nas nossas cabeças, nos nossos cérebros, existem veias do tamanho de um fio de cabelo. E se Deus achar por bem entupir um deles, que são centenas de milhares, eu e você, nós temos um AVC, e se não morrer, fica parado numa cama. Se Deus tem nos agraciado com uma família abençoada, se Deus tem nos agraciado com dons celestiais, se Deus tem nos agraciado com uma igreja abençoada, uma igreja bela, se Deus tem nos agraciado com um trabalho, com sustento, com uma casa, com uma cama, aonde nós temos como dormir, se tu tens uma cama, se tu tens uma coberta, se tu tens um travesseiro, se tu tens um teto em cima de você, agradeça a Deus, mas não é pelo teu merecimento, é para a honra e glória e pela misericórdia de Deus. Ser humilde perante Deus é reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que não somos ninguém
Se tamparmos a nossa respiração por 3 minutos, a gente parte para a glória. Nós dependemos do ar que respiramos, a qual você não vê, nem eu. Quais são os benefícios, pastor, de ser humilde perante Deus? Aí é uma sequência de maravilhas. Provérbios 22, 4. Vamos ler aqui? Tem aí? Provérbios, vamos lá. 22, versículo de número 4, que diz assim, presta atenção. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 29, versos de número 23, que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 16, 19, novamente. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Salmos 147, 6. Salmos 147, 6. Que diz assim: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Provérbios 11, 2. Oh glória. Provérbios capítulo de número 11, verso de número 2. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E Provérbios 14, verso de número 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aqueles que são humildes perante Deus e os homens têm honra de Deus. São acompanhados de infinitas misericórdias, livramentos e crédito com Deus. Os humildes perante Deus têm a revelação de Deus, meu irmão. Têm o carinho do Pai, são amados do Senhor. É amado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ser humilde diante de Deus, meu irmão, é ser sábio e ser inteligente. Que nós somos o vaso, Ele é o oleiro. É Ele que manda e nós obedecemos. Não adianta dar murro em ponta de faca. Se Deus tem lhe chamado, não tem como abandonar o ministério. Se Deus tem lhe chamado para caminhar com Ele, não tem como ir para o mundo. É sofrer, é padecer. Se errastes, confessa o seu erro perante dele. Se arrepende dos seus maus caminhos. Ele está de braços abertos para lhe receber. Seja humilde perante Deus. Seja humilde perante Deus. Se coloque em pé nesse instante. Quero convidar o Bruninho já está, né? O Edu para vir aqui. Nós vamos finalizar com louvor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Não se esqueça que quando te elogiarem, quando disserem que você merece, você é o cara. Quando no seu coraçãozinho você pensar que é melhor do que seu irmão, lembre-se que eu e você não passamos de um simples jumentinho perante Deus. A glória é dele, é para a honra e glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, nós ouvimos a tua doce palavra no dia chamado hoje. Muitas vezes a gente fala que nós não somos soberbos, mas as nossas atitudes não condiz com o que nós falamos. Então nessa noite eu peço perdão a Ti, Pai.
Me perdoe e perdoe o teu povo que muitas vezes, Senhor, tem sido soberbo na tua presença. Tem sido murmuradores soberbos, reclamando, meu Pai, do bife que come todo dia, reclamando de onde mora, reclamando dos filhos, reclamando do trabalho, reclama-se da igreja, reclama do calor, reclama de tudo, Pai. Se acha que é superior aos nossos irmãos que estão na Síria, sofrendo e chorando, meu Pai, a qual perderam todos os seus bens e suas casas. Pai querido, ensina-nos a ser humildes diante do Senhor. Ensina-nos a ter a humildade de pedir perdão e receber o teu perdão, Pai. Ensina-nos, meu Pai amado, a reconhecer o nosso irmão superior a nós. Ensina-nos a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nos ensina, meu Pai querido, em todo o tempo, meu Pai amado, a ser obreiro da seara. Obreiros que não neguem o seu chamado, obreiros que não se soberbecem pelos dons a qual o Senhor tem dado, mas que antes reconheça a sua fraqueza e se coloque diante do Senhor humilde, pedindo ao Senhor, meu Pai querido, perdão. Perdão. Perdoa os teus filhos, Pai. Que a humildade possa ser com as vidas deles. Que eles possam reconhecer, meu Pai querido, o quanto são falhos. Que possa olhar para aquele irmão que está necessitado e ter o desejo no coração de ajudar. Aquele irmão possa olhar no seu carro e ver que tem vagas ali. Possa que ele veja, meu Pai, se compadeça daquele que não tem como ir embora. Que o irmão se compadeça daquele homem que perdeu a sua esposa, da esposa que perdeu o seu marido, a sua mãe que perdeu um filho. Que tenhamos, meu Pai, um coração humilde como o do Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Pai, não passamos de jumentinhos diante do Senhor. A tua honra e a tua glória não são para nós, mas é para o Senhor. Então usa-nos, meu Pai, conforme o seu querer e a tua vontade. E eu sei que nessa noite, meu Pai, o Senhor trouxe a cada um aqui, Pai querido, pois tem um valor perante ti. Se o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai amado, é porque o Senhor tem um carinho todo especial. E se há alguma raiz de soberba, Pai, havia, não há mais, pois a tua palavra entrou na alma de cada um. E Deus trouxe a cada um aqui nessa noite, porque te ama e te quer bem. Se abraça, receba o abraço do Senhor. Receba o abraço do Senhor na tua vida.